Antes de tudo, eu preciso contar minha experiência pessoal com os hexaedros, os cubos. Tudo começou quando eu vi um cara contando uma história muito curiosa. Um grupo de professores estava discutindo como é que um cubo de gelo flutuava na água. E aí, uns achavam que o cubo flutuava assim, com a face paralela à água, outros achavam que ele flutuava assim, com a aresta paralela à água, e outros achavam que ele flutuava de bico assim. E sempre depois das aulas, eles ficavam fazendo os cálculos como se fosse uma diversão. E o faxineiro passava e olhava aquilo e estava atrapalhando o serviço dele. E um certo dia, depois de muito calcularem, o faxineiro chegou com um monte de cubos que ele tinha cortado em casa, de madeira, e disse assim: gente, em vez de ficar calculando, por que vocês não jogam o cubo dentro da água para ver como é que ele flutua? E a sorte foi que ele cortou uma série de cubos com madeiras diferentes. E olha o que aconteceu. Ele jogou um cubo que era bem pesado, depois um outro assim, um outro assim, e outro que era mais levinho assim. E aí o que aconteceu? Eles viram que os cubos flutuavam de maneiras diferentes, por causa do peso deles. Conforme o peso, varia a posição de flutuação do cubo. Conforme a densidade desse cubo, ele vai ter uma posição diferenciada. Depois que eu vi essa história, eu decidi repetir a experiência do faxineiro. Fiquei até com a pele enrugada de tanto observar e mexer com os cubos na água. E foi aí que... Eureka! O que acontece se eu dividir esses cubos bem nessa linha aqui? Até aquele momento, tudo estava indo como eu imaginava. Mas com o cubo nessa posição estranha, eu não tinha ideia do que poderia acontecer. E só tinha um jeito de descobrir. Uau! Como é que eu podia imaginar que dentro de um cubo pudesse existir um hexágono regular? Não é o máximo? Por causa disso, eu fiquei louca para dividir os cubos de qualquer jeito. É claro que não ia adiantar nada eu dividir os cubos de qualquer jeito. Eu precisava de um método, de um sistema. Por exemplo, pegando por um vértice. Olha só o que aconteceu. Eu fiquei com 4 partes iguais. E esse miolo aqui. Mas agora que vem o melhor. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a brincar com essas formas aqui. Eu comecei a juntar os pedaços de jeitos diferentes. Juntando as partes desse jeito, eu formei uma pirâmide. Uma pirâmide de base quadrada. Muito parecida com aquelas famosas pirâmides do Egito. Aí eu pensei, o que aconteceria com essa pirâmide se ela tivesse todos os lados iguais? Quer dizer, se em vez da base quadrada, ela tivesse uma base triangular. Olha só, apareceu o tetraedro regular, um sólido platônico. E as faces desse tetraedro são exatamente iguais às faces triangulares da pirâmide original, que tinha a base quadrada. Olha bem para esses dois sólidos. Você acha que o tetraedro é menor? Ou tem mais ou menos o mesmo tamanho que a pirâmide de base quadrada? Lembra que esse tetraedro aqui foi montado a partir do cubo? Olha só. Olha como desse jeito a figura parece muito maior. Aliás, parece não. Ela é muito maior. Quer ver? Se eu tiro uma parte do cubo, eu encaixo o tetraedro dentro do cubo. Eu não falei que geometria é o máximo? E olha que tudo isso que eu descobri brincando são coisas que os gregos já tinham descoberto 5 séculos antes de Cristo.